Conta uma lenda que há muito tempo atrás, existia uma tribo primitiva, que vivia em uma imensa caverna muito escura, que era iluminada apenas em seu centro por um pequeno facho de luz. Devido à total escuridão que preenchia o restante da imensa caverna, eles não conseguiam saber com exatidão o que havia ao redor deles, nem podiam se afastar com segurança do centro da caverna, para explorar outros caminhos. Toda a informação que possuíam sobre o ambiente em que viviam, baseava-se nas crenças herdadas de seus antepassados, e nas palavras dos anciãos, que diziam que a escuridão fazia parte dos mistérios insondáveis do Criador, e jamais poderiam ser por eles explorados. Porém, um certo dia, um dos homens da tribo foi até o conselho de anciãos, e disse que um ser desconhecido havia se aproximado dele, e lhe dado um pequeno instrumento de metal, uma espécie de lanterna, que seria capaz de iluminar todo o ambiente ao redor, se fosse ligada. Mas os anciãos da tribo foram totalmente contrários a que tal instrumento fosse utilizado, pois, ligar a lanterna para poder enxergar o ambiente ao redor, seria como questionar a fé que eles tinham nos antigos ensinamentos, recebidos de seus antepassados. Segundo eles, tais ensinamentos eram sagrados, e não precisavam de confirmação. Desta forma, eles destruíram a lanterna e preferiram continuar vivendo na escuridão. Agora analisemos. Se a lanterna fosse ligada, o que eles teriam a perder? Se as crenças que eles mantinham há tanto tempo fossem verdadeiras, ao ligar a lanterna, tais crenças seriam confirmadas através de seus próprios olhos. Da mesma forma que, se tais crenças não fossem verdadeiras, eles então passariam a conhecer a verdade do que realmente existia ao seu redor. Em qualquer uma das duas situações, a verdade continuaria sendo a verdade, e não seria prejudicada pelo ato de ligar a lanterna. Podemos agora ir um pouco mais fundo em nossa análise. A quem interessava que tal lanterna jamais fosse ligada? Será que o conselho de anciãos tinha medo de perder seu poder, caso a lanterna fosse ligada, e todos pudessem, a partir dali, passar a ver com seus próprios olhos o que existia ao redor, sem precisar mais depender das palavras e do controle dos anciãos? Ou então poderiam até mesmo constatar que muitos dos ensinamentos dos anciãos não representavam exatamente a realidade. Esta história fictícia ilustra bem o que acontece na história da humanidade. A inteligência pode ser comparada à lanterna da história, pois ela é uma ferramenta que tem o poder de iluminar a escuridão ao nosso redor, e a nos ajudar a distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Então, se Deus nos dotou com esta ferramenta, e através dela podemos desenvolver uma capacidade de raciocínio lógico e questionamento, assim como ferramentas científicas que nos permitem analisar o universo que nos cerca, não faz sentido algum dizer que não devemos utilizá-la. Porém, assim como na tribo da história fictícia, existem no mundo muitas instituições religiosas poderosas, a quem não interessa que lanternas sejam ligadas. Tais doutrinas religiosas pregam dogmas e verdades absolutas, que não podem, e não devem jamais serem questionadas. Se intitulam como sendo detentoras da verdade, e se autoproclamam como representantes únicas de Deus na Terra. Demonstram intolerância com outras vertentes religiosas, e não aceitam descobertas científicas que vão de encontro aos seus dogmas. Muitas, inclusive, incutem o medo em seus seguidores, como se o ato de questionar significasse falta de fé, e ao questionar certos dogmas, estivessem questionando o próprio Deus. Vale ressaltar aqui, que não estamos fazendo uma crítica a nenhuma religião específica, mas sim a postura dogmática e intolerante, que é uma característica comum à grande maioria. Mas, será que tais doutrinas não estão, na verdade, preocupadas que seus seguidores percebam certas fragilidades e incoerência em tais dogmas? Quando um conjunto de ideias é sólido, coerente, e livre de contradições, o ato de questionar não enfraquece, pelo contrário,
só o fortalece. Assim, questionar uma doutrina ou um livro sagrado, não é um ato de desobediência ou falta de fé, mas uma forma de usar a inteligência, que nos foi dada para assegurar que estamos no caminho da verdade. Quando nos permitimos questionar, abrimos espaço para o aprendizado, para o crescimento e para uma compreensão mais profunda das coisas. Se fomos criados para apenas aceitar, sem pensar, por que nos foi dada a capacidade de raciocinar? Por que teríamos o dom do discernimento? A inteligência, portanto, deve ser nossa bússola. Ela nos guia através das incertezas, ajudando-nos a evitar armadilhas do pensamento simplista ou dogmático. É por meio dela que podemos encontrar a verdade, uma verdade que seja sólida e significativa, pois foi adquirida através do pensamento crítico e da investigação, e não através de uma fé cega. Assim, não há conflito entre fé e razão, mas sim uma sinergia. O questionamento nos aproxima da verdade, e o conhecimento da verdade nos liberta dos dogmas, que escravizam a humanidade há séculos.